vários meses, a farmácia de alto custo do estado está funcionando de maneira precária. Apesar de estar com as portas abertas durante o dia, é comum os pacientes serem surpreendidos com a falta de medicamentos e até mesmo de funcionários. O quadro Direito em Pauta desta semana vai falar sobre a inspeção que a Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e os Conselhos Regionais de Engenharia, Agronomia e de Farmácia realizaram na última quinta-feira no local. Sobre essa inspeção, eu converso agora ao vivo com o presidente da Comissão de Saúde da OAB Mato Grosso, o advogado Fábio Capilé. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, é uma honra estar aqui. É sempre importante que os meios de comunicação estejam dando essa difusão necessária, até para consciência, né, do cidadão acerca das instituições específicas. O que motivou essas três autarquias federais, a OAB, o CREA e o Conselho de Farmácia, a se unirem para fazer essa inspeção na quinta-feira? O que motivou especificamente foi a existência de várias denúncias acerca do mau funcionamento, da ausência de medicamentos e também da situação precária, inclusive de tratamento para com o próprio ser humano. Foi uma inspeção de surpresa ou vocês avisaram o Estado que iriam à farmácia de alto custo? Na verdade, nós tomamos a decisão e nós resolvemos agir de forma imediata. Então, o que acontece? Nós, até para essa ação, a gente agiu de uma forma muito rápida, não no sentido de querer fazer uma surpresa, mas no sentido de querer atender de forma urgente os anseios da população. O que se percebeu de situação na farmácia de alto custo, seja de coisas benéficas para a população, mas também de problemas que precisam ser corrigidos? A principal finalidade era constatar se aquelas denúncias, todos os elementos ali que foram trazidos a nosso conhecimento, se eles tinham realmente correlação com a realidade. E nós nos reunimos, o Conselho Regional de Farmácia, a OAB e o CREA, e nós estivemos lá às 14 horas da quinta-feira e nós pudemos constatar em loco. Nós podemos constatar em loco as deficiências estruturais, não só sobre o aspecto o CREA, por exemplo, constatou a existência de um buraco exatamente na localidade onde são armazenados os medicamentos, a câmara fria, aonde esse buraco ele pode dar, inclusive, ele pode propiciar a contaminação de medicamentos, através, inclusive, da entrada de insetos e animais, ratos, inclusive, infiltrações também que geram fungo, e o fungo ele acaba comprometendo o medicamento. Então, o armazenamento, que é coisa básica para a saúde do cidadão, do usuário do SUS, isso não estava sendo atendido. Outro aspecto que foi verificado pelo Conselho Regional de Farmácia é que alguns profissionais lá sequer estavam devidamente, eles estavam regularizados perante o próprio Conselho. Então, e fora essas questões ainda, houve questão estrutural inspecionada pelo CREA, a ausência de acessibilidade. Uma pessoa que é cadeirante, ele não tem condições nem de chegar ao local. Por quê? Porque não tem rampa de acesso. A situação dos degraus, as escadas, impedem que essas pessoas tenham ao mínimo acesso a esse tipo de serviço. O que preocupa mais a população é a falta do medicamento na farmácia de alto custo. Pelas conversas que vocês tiveram com os servidores lá, vocês chegaram a esse ponto do fluxo, quer dizer, desde a compra, da licitação, até o armazenamento e a entrega para o paciente. Por que falta medicamento de alto custo? Porque a indústria farmacêutica não fornece naquele tempo após a compra, é problema de gestão? Qual que é a explicação que eles deram? A OAB ela teve o papel preponderante de fazer o acompanhamento geral e também averiguar essa questão das denúncias. Lá nós tivemos acesso e olha que estava cheio, só que as pessoas falam que em dias normais aquilo ali estava vazio praticamente. Então, são pessoas se amontoando, na verdade, com a finalidade de ter acesso ao seu medicamento. E a grande questão é que essas próprias pessoas, elas faziam ali mesmo, elas concretizavam, essas outras pessoas concretizavam as denúncias que já tinham sido dirigidas à própria OAB.
Então, eles evidenciavam, inclusive, que havia problema de falta de medicamento, falta de informação, o tratamento inadequado das pessoas, nem água, diante dessa proporção de pessoas, o local estar lotado, não tinha nem água para beber. Aliás, muitas dessas pessoas vêm do interior, vêm de cidades do interior. Isso aí poderia ser mudado, por exemplo, ao invés das pessoas terem que vir do interior doentes, fazendo tratamento, esses medicamentos serem entregues lá nos municípios e a prefeitura entrega para essas pessoas? Mas aí tem um problema muito grande, existe a falta de comunicação. As pessoas que tentam ligar aqui não conseguem. O telefone toca e ninguém atende. Eles são obrigados a ter que vir e de repente ela tem a porta batida na sua cara e ele é obrigado a voltar. Então, pessoas que ficam aqui, que não têm condições, recursos mínimos financeiros, eles acabam sendo pegos de surpresa. Nós estamos num momento de transição entre dois governos. O que a OAB e o Conselho de Agronomia, no caso o CREA e também o de Farmácia, sugerem ao novo governo? Na verdade é o seguinte, essas medidas, inclusive, elas foram adotadas exatamente para a finalidade de que essa farmácia não pare, só pelo fato de já ter uma transição, para que essas pessoas não sejam desassistidas. E nós já estamos em contato, inclusive, com o responsável pela transição e provavelmente essa semana nós teremos uma reunião com ele, exatamente com a finalidade de estabelecermos também diretrizes para as ações a serem implementadas. Não poderíamos, nós estamos num momento de governo eletrônico, adotar, por exemplo, aquele programa que existe nos Correios, que a gente faz a rastreabilidade via internet de um volume que a gente posta nos Correios. Não poderia ser feita uma rastreabilidade desse medicamento desde a licitação até a entrega do paciente? A questão é muito mais simples do que se parece. O grande problema é que não existe uma programação. O problema maior é a programação. Se você sabe que você tem uma demanda a ser atendida, você tem que já licitar isso e já deixar um percentual já só de eventual surpresa, em termos de acúmulo de demanda. Só que isso não é feito. Você faz uma licitação restrita, que não atende especificamente, exatamente para que haja uma procura e aí haja uma aquisição através de inexigibilidade de licitação devido à urgência. Isso não está certo. Isso faz com que, não só que as pessoas que não têm acesso ao produto, elas busquem, então, efetivamente, uma demanda judicial, ou seja, busque o seu direito através de uma demanda judicial, e o juízo, vendo a questão dos cofres públicos e vendo também a questão da vida do paciente, é lógico que ele vai optar com a vida. Aí vai ter que ser pago um valor muito maior pelo medicamento. Isso acaba onerando a própria administração e, consequente, a todos os contribuintes. Obrigado.